Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quinta-feira, dia 27 de novembro de 2025. A gente fala direto do hotel da concentração do Inter aqui no Leblon, Rio de Janeiro, onde o Inter tem uma grande decisão, mais uma decisão nessa reta final de temporada amanhã contra o Vasco no estádio de São Januário. Um jogo muito importante, o Inter já chegou por aqui e tem detalhes importantes. Mais jogadores com lesões confirmadas pelo departamento médico do Internacional. O profissional que foi afastado pelo clube nas últimas horas. A situação envolvendo a patrocinadora Master do Inter e uma multa de 40 milhões de reais. E o negócio que pode ser feito com o River Plate pelo atacante colombiano Rafael Borré. A gente vai falar sobre tudo isso nesse conteúdo a partir de agora, então eu peço para tu não esquecer e deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros com apoio da KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem o meu link, entra nesse link e te registra lá na KTO para jogar com responsabilidade, tá? O site é proibido para menores de 18 anos e quero falar também aqui da Mais Ágil Assessoria. Final de mês, tá precisando daquela grana, agora vem dezembro, Natal, Ano Novo, tem que dar presente para a família toda, para a família dos parentes, enfim, tem muita coisa para tu te organizar e tu precisa de dinheiro. Se tu tem carteira assinada, chama o pessoal da Mais Ágil que eles podem te ajudar com um empréstimo facilitado. Chama a galera da Mais Ágil, o WhatsApp tá aparecendo na tela e o link do WhatsApp, se tu não quer digitar manualmente, tá aqui no primeiro comentário fixado também. Bom, eu falo aqui, rapaziada, do Hotel Sheraton, hotel da concentração do Inter, aqui no Leblon, no Rio de Janeiro. Tem uma vista maravilhosa da praia, eu cheguei aqui à tarde, tá? Como esse vídeo sai à noite, não tinha como eu gravar à tarde esse conteúdo, tinha que esperar a chegada do Inter, mas amanhã o nosso vídeo pré-jogo vai ser daqui e vai ser com uma vista linda da praia do Vidigal aqui, tá? A gente tá falando da praia que separa aqui São Conrado e o bairro Leblon, no Rio de Janeiro, um hotel muito bonito que o Inter tá hospedado por aqui, e a delegação colorada que finalizou a preparação hoje em Porto Alegre pela manhã, tá? O treinamento foi com portões fechados, comandado pelo técnico Ramon e Emiliano Dias, atividade com portões totalmente fechados, e tem alguns detalhes dessa atividade que eu quero trazer aqui para vocês, mas foi o último treino antes desse jogo contra o Vasco amanhã, às 8h30 da noite lá em São Januário, mais uma rodada decisiva para o Internacional no Campeonato Brasileiro, a antepenúltima rodada do Brasileirão. Depois tem o São Paulo na Vila Belmiro e o Bragantino no dia 7 de dezembro, lá no outro final de semana no estádio Beira-Rio, e o Inter segue na sua briga contra a zona de rebaixamento. É uma rodada muito decisiva, porque em caso de uma derrota, bater na madeira aqui, né? E se tu tá em casa e tem madeira por perto, bate na madeira, mas em caso de uma derrota do Inter, uma vitória do Santos, que é uma tendência contra o Lanterna, que é o Sport Recife, o jogo também é amanhã, depois do jogo do Inter, né? Começa às 9h30 da noite. E quem sabe uma vitória do Vitória da Bahia, no sábado contra o Mirassol, jogando em casa, vai estar o Barradão lotado, o Inter pode jogar contra o São Paulo com pontuação de Z4. Então, esse jogo é fundamental amanhã. O Inter precisa sair vivo desse jogo contra o Vasco aqui no Rio de Janeiro. Bom, o Inter chegou aqui na sua concentração no Leblon, no Rio de Janeiro, com algumas novidades, tá? O Luiz Otávio, o Tabata e o Carboneiro retornam de suspensão, estão relacionados pelo técnico Ramon Dias, retornam naturalmente, então, à lista de relacionados. O Inter confirmou a lesão do goleiro Antony, que teve uma lesão na posterior da coxa direita. No último jogo ele já tinha ficado fora, o Rocher voltou depois de um tempo, mas ainda não estava confirmado o problema que tinha o goleiro Antony. Então é lesão na posterior da coxa direita. E o Gustavo Prado, essa é a novidade, garoto que entrou inclusive no segundo tempo contra o Santos, no último treinamento teve uma entorse no tornozelo direito e também está fora da lista de relacionados, não veio com a delegação aqui para o Rio de Janeiro, tá? Um detalhe importante sobre o time do Inter. O time do Inter que treinou hoje no CT Parque Gigante foi o mesmo time que jogou contra o Santos, tá? Tendo um tripé de volantes, tendo o Borré lá na frente, tá? Rocher, Aguirre na direita, Vitão e Mercado à zaga e o Bernabé na lateral esquerda. Thiago Maia, Bruno Gomes e Alan Rodrigues, o trio de volantes. Alan Patrick mais à frente, um ataque com Vitinho e Rafael Borré. Chamamos atenção aqui também. O Inter tem pendurados importantes no time titular. Bernabé, Vitão, Bruno Gomes, Alan Patrick e Carboneiro.
tá? O Carboneiro hoje não é titular, mas ele é um jogador a nível de titularidade, por isso eu cito ele aqui. Tem outros pendurados, Cleiton Sampaio, mas jogadores que não entram tanto no time, mas dos principais jogadores desse elenco do Inter, esses são os pendurados, tá? Quero falar aqui sobre outra situação importante que aconteceu nas últimas horas, mas antes lembrando para tu te inscrever aqui no canal, tá, gente? De graça, direto aqui do Rio de Janeiro, da concentração do Inter, trazendo todas as informações para vocês. Então, pô, rasga o dedo no like, te inscreve no canal, é de graça, é só apertar o botãozinho do inscrever-se e ativa o sininho das notificações. Já deixa teu comentário se tu quiser também, tá? Eu quero falar aqui sobre a situação da patrocinadora Master do Internacional, a Alfa, casa de apostas que patrocina o Inter, e o Grêmio. Foi uma venda casada, né, que já estava sendo negociada desde o final do ano passado, um contrato de 50 milhões para cada, com possibilidade de se tornar 70 milhões em caso de metas que seriam atingidas pelos clubes, e aí com a marca da Alfa na camiseta isso potencializaria, né, obviamente. Então, contrato fixo de 50 com o Inter, 50 com o Grêmio, ambos contratos poderiam chegar a 70 milhões. A gente sabe que a Alfa vive uma crise financeira por mudanças na sua sociedade, mudanças de nomes dentro da sua sociedade, enfim, diversas questões burocráticas que a Alfa está vivendo, e por conta disso a Alfa havia comunicado, Grêmio e Inter, que iria atrasar o pagamento dos valores nesse final de ano, tá? De pelo menos os 3 últimos meses do ano, e pagaria com juros, tudo corrigido, a partir de janeiro. Mas também existiu uma preocupação da Alfa, e a gente já falou aqui no canal, com uma possibilidade de fechamento de operações, porque acreditavam que tinha uma possibilidade deles não recuperarem e não conseguirem manter esses acordos com a dupla Grenal e outros acordos. A Alfa tinha vários influenciadores contratados que já saíram da sua folha de pagamento justamente por conta desses problemas financeiros que a Alfa vive, e a gente está falando da patrocinadora Master, que paga 50 milhões ano para Inter e 50 milhões ano para Grêmio. A informação que vem do outro lado, a informação que vem do lado do Grêmio, e a gente sabe, eu já falei aqui no canal, que o Inter tem uma relação boa com a Alfa, enquanto o Grêmio não tem essa boa relação com a Alfa, tanto que o Grêmio contratou um escritório de advocacia para manter o contato com a Alfa, porque o relacionamento não era bom, então não tinham nem contato, enquanto o Inter não está nessa situação ainda com a Alfa, tá? O Grêmio está muito próximo de acertar a rescisão com a sua patrocinadora Master. Porém, a informação, inclusive, é do César Cidade Dias, que cobre Grêmio no YouTube, lá em GZH, na Rádio Gaúcha, é de que a Alfa deu uma condição. Não uma condição, eu diria, tá? Mas a Alfa deixou claro uma coisa, que se fosse rescindir com o Grêmio, teria que rescindir com o Inter também. E aí entra um ponto importante. A multa rescisória da Alfa com o Grêmio é de 20 milhões de reais. E a multa rescisória da Alfa com o Inter é de 40 milhões. Aí vocês vão perguntar, pô, Lucas, é o dobro, por quê? Porque o Grêmio já teve 2 patrocinadoras do segmento de bets, que o Grêmio teve rescisões que foram delicadas, que envolveram muitas discussões. Então, quando a Alfa negociou com o Grêmio, ela pensou, pô, tu já teve 2 bets e tu teve que rescindir com as 2. Cara, o risco é meu. É um risco meu também, então vamos baixar esse valor, enquanto no Inter eu mantenho os 40 milhões que a gente estava acertado. Então é por conta disso. Mas sim, a possibilidade da Alfa, primeiro, fechar suas operações ainda existe, é importante salientar isso, e a possibilidade da Alfa deixar os 2 clubes também ainda existe. E o Inter está cobrando, tá? Os valores da Alfa. O Inter já notificou extrajudicialmente, informação do Simon Bianchini da Rádio Gaúcha, o Inter já notificou extrajudicialmente a Alfa para entender por que voltou a atrasar os pagamentos, tá? Então é uma questão importante que a gente vai ter que aguardar aí em relação à patrocinadora Master do Internacional. Deixa eu falar aqui sobre essa questão do afastamento de um funcionário, porque eu tô falando aqui daquela polêmica do jogo Inter e Santos, do pré-jogo, o DJ que tocou Nós Vai Descer lá para BC no estádio Beira-Rio, enfim, gerou uma grande polêmica, que eu até concordo que possa ter sido em determinado momento potencializada, mas ainda assim é um erro e mostra o descuido institucional que o Inter vem tendo nos últimos anos e acaba, entre aspas, não sendo uma novidade. O DJ Xaropinho, como é conhecido, Maximiliano Bucart, que é o DJ que estava tocando, o Inter conseguiu um afastamento dele, tá? Ele não vai mais trabalhar em jogos do Beira-Rio como DJ. Ele era contratado, porque o que a gente precisa colocar aqui? Ele não é um funcionário do Inter, ele é um funcionário de uma empresa chamada ATP Global, que é a empresa que é contratada pelo Inter para algumas questões de dia a dia, de jogos, e aí tem o seu DJ, toda essa burocracia, tá? A ATP tem os seus contratados, e aí o Inter pagava
um valor para ele por jogo, um cachê por jogo, que não era nenhum valor assombroso, tá? Antes que perguntem. Era um cachê que o Inter pagava por jogo. O Inter ficou muito insatisfeito. Eu vi, inclusive, a informação do Alexandre Ernst. Eu conversei com pessoas do Inter há pouco aqui, tá? Por WhatsApp, não com as pessoas que chegaram aqui no hotel. Mandei o WhatsApp para algumas pessoas da instituição e o Inter garante que sim, havia avisado, tá, o DJ para não tocar essa música. E que teria sido... E aí, por isso que eu coloco, tá? Essa é a versão do Inter. Eu não tô dizendo que é totalmente a verdade, porque é uma versão. Porque a versão da ATP e do próprio DJ é outra. Mas a versão do Inter é que o DJ teria sido avisado para não tocar essa música e mesmo assim tocou. O que revoltou o Inter, e o Inter conseguiu nas últimas horas que esse DJ fosse afastado e não trabalhasse mais para essa empresa em jogos no Beira-Rio, tá? E o DJ, inclusive, ficou bem incomodado com a empresa, com a ATP Global. Enfim, tá dando uma confusão em relação a isso, mas o Inter conseguiu o que queria, que era que o DJ fosse afastado e não trabalhasse mais em jogos no estádio Beira-Rio. Ontem eu falei, gente, sobre a situação do Rafael Borré e esse interesse, uma informação que vem da Colômbia e da Argentina, do River Plate em repatriar o atacante do Inter, que tem contrato até 2028, a gente sabe, ganha um salário na casa com impostos, encargos de R$1.800.000 por mês aqui no Inter, não vem rendendo, ele tem 8 gols em 44 jogos somente nessa temporada de 2025, tem esse interesse do River Plate e vale lembrar que o River Plate vai fazer uma debandada no seu elenco. Eu falei sobre alguns nomes recentemente aqui no canal, deve ter no máximo um mês, tá? O River Plate, por exemplo, o River Plate, para quem não está acompanhando, está numa crise absurda esportiva, tá? O Gallardo renovou sem que a torcida, em sua maioria, do River quisesse. O River nem classificou para as fases finais do Campeonato Argentino. E o River vai fazer uma debandada, tá? Facundo Colidio, jogou até na Inter de Milão, é cria da base do River Plate, jogou contra o Inter aquelas oitavas lá dos pênaltis do Rocher em 23 da Libertadores. Nacho Fernandes, mas o Nacho Fernandes eu já vi na imprensa argentina que ele deve ir, se eu não me engano, pro Tajeres, se não me falha a memória, tá? Gimnasia, ele vai pro Gimnasia La Plata, tá? Então esse nome dá pra praticamente riscar dessa lista, mas o Colidio é um nome que pode servir como uma moeda de troca. Esse nome não me agrada, que é o Casco, lateral de 37 anos, também tá em fim de ciclo. O Enzo Pérez, que tá com 39, eu acho jogadoraço, mas eu acho que tem que avaliar se o físico dele ainda poderia corresponder no Inter. O Pity Martinez, o Miguel Borja, o zagueiro Paulo Dias, o zagueiro jovem de 26 anos Federico Gattoni e o Matias Galarça, que é um nome que já foi falado no bastidor do Inter. Jogou no Vasco, no Curitiba, Paraguai, o Meia, e que está no River Plate. Então o River ele tem moedas de troca para caso o Inter tenha interesse de negociar o Rafael Borré. Por exemplo, negociar o Borré por um valor X, o Inter tem que pagar 7 milhões, né? Nem terminou de pagar ainda. 7 milhões de euros. Negocia ele por 4 e traz 2 jogadores, por 13 e traz 2 jogadores, enfim, são possibilidades, mas o River tem moedas de troca que podem interessar ao Internacional nesse sentido. Bom, amanhã, pré-jogo, direto aqui do Hotel da Concentração do Inter, com uma vista linda da Praia do Vidigal, prometo para vocês, e a gente volta para atualizar mais informações do Inter, tá? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado. Beijão, um abraço e até a próxima.